meus alunos do 8º ano, professor Fernando Rodrigues, trazendo mais uma aula de História com slide. A aula de hoje será sobre Revolução Industrial. Primeira parte, transformações na indústria, do artesanato à maquinofatura. Essa maquinofatura, ela é uma nova fase desse processo até a industrialização, que é a introdução das máquinas. Então vamos lá. A Revolução Industrial, como toda revolução, não aconteceu de um dia para o outro. Só nessa questão da industrialização contou-se com inúmeros eventos históricos ligados à Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, num período de cerca de 200 anos antes da introdução das máquinas. Então, sucessivos reis e governantes foram fatores principais para o desenvolvimento, tanto financeiro quanto técnico, da Inglaterra. Então, para que a Inglaterra chegasse no final do século XVIII, sendo a pioneira na introdução das máquinas, isso se deu a pelo menos 2 séculos de enriquecimento dos cofres públicos e dos empresários, principalmente nessa conjuntura comercial que era mundial, no qual era liderado pela Inglaterra. Então, a Inglaterra, sendo o país mais rico do mundo, mais desenvolvido, não poderia ser outro lugar que onde desenvolvesse os pressupostos principais para o desenvolvimento da indústria. O que preparou o terreno, por assim dizer, para o desencadeamento dos processos que levaram à criação da indústria? Primeiro, os sociais, isso relacionado a toda uma mudança na estrutura social, principalmente relacionada aos camponeses, que antes da Inglaterra se tornar essa potência mundial, historicamente, eles tinham mais liberdade no que a gente poderia dizer uso da terra. Com algumas ações políticas de alguns reis, o acesso à terra ficou cada vez mais restrito a uma pequena parcela da população. Essa será a lei dos cercamentos, que vocês podem pesquisar por fora, porque isso já foi um assunto bem anterior. E aí você vai perceber que vai ser promulgada algumas leis que vai excluir os camponeses mais pobres do acesso à terra, e as terras vão ser demarcadas cada vez mais gigantes nas mãos de poucos proprietários. Questões políticas, como eu falei, a sucessão de reis e governos que, por parte de leis e de ações políticas, acabaram modificando todas as regras do jogo, tanto comercial quanto político, e que vai dar diretamente no enriquecimento da Inglaterra. E comerciais, como eu também falei, a Inglaterra sendo a grande líder comercial, a grande mantenedora dessas relações comerciais com outros países. Quando a Inglaterra não vendia diretamente seus produtos a certos países, a Inglaterra revendia produtos de outras localidades, mas praticamente todos os produtos produzidos no
nesse período, entre o século XVI e o século XVIII, passava pela Marinha Mercante Inglesa. Foi no campo que veio a principal fonte de energia da Revolução, o carvão mineral. A partir do carvão mineral, foi possível introduzir nas máquinas uma força motriz, ou seja, uma energia que fizesse as máquinas funcionarem, que era o carvão mineral. As primeiras máquinas, elas eram movidas a ebulição da água, ou seja, as primeiras máquinas que eram protótipos, que eram máquinas de testes, elas eram movidas ao aquecimento das águas. E aí, o carvão mineral veio a substituir isso de forma primordial, porque basicamente toda a indústria e todo o transporte de carga vai ser movido a carvão mineral. O campo também dá uma matéria-prima muito importante, que é o ferro. O ferro que será usado para construções, como também para a fabricação de inúmeros produtos, inclusive das próprias máquinas. Ambos extremamente abundantes em toda a Inglaterra. O que a Inglaterra não tinha de matéria-prima, e isso é importante, ela ia buscar em suas colônias. Então, com a introdução das máquinas, com a criação das indústrias, a forma com que a Inglaterra vai lidar com suas colônias, ela vai ter uma mudança drástica. Vai ser uma exploração predatória cada vez mais feroz por matéria-prima para alimentar essa indústria crescente. A mudança mais significativa relacionada à Revolução Industrial foi a introdução de máquinas no processo produtivo, o que inicialmente foi feito nas fábricas têxteis, isso porque a Inglaterra era a maior fabricante e a maior fornecedora de artigos de vestuário. Então, as indústrias que produziam roupa, elas foram as primeiras a serem atendidas pelas máquinas, pelo volume de vendas e de produção que era feito nesse ramo da indústria. Produção artesanal desenvolveu-se a partir do século XV. Na produção artesanal, o artesão era o dono dos meios de produção. O que é os meios de produção? É tudo que é usado para produzir alguma coisa. Então, no caso dos artesãos, são todos os instrumentos que ele usa. Além de ter os próprios meios de produção, ele também dominava toda a técnica e todas as etapas de trabalho. Então, se ele fosse fabricar, por exemplo, um sapato, o artesão ele era dono dos instrumentos que ele ia fazer para fabricar esses sapatos. Ele é dono da técnica, porque ele aprendeu e ele domina a técnica. E ele também é dono, ele também conhece todas as etapas de como se fabricar um sapato, desde a primeira peça até o sapato já pronto. Esse modelo dependia totalmente da habilidade do artesão, de sua força e de sua velocidade. O resultado era uma produção pequena se comparado aos processos mais modernos, isso porque a questão da velocidade indicava a quantidade de produtos que um artesão podia produzir, porque tudo era de forma artesanal. A chegada das máquinas. Depois do tipo de produção artesanal veio a manufatura.
O dono da fábrica reunia em um galpão vários artesãos e dividia o trabalho total em etapas. Então, diferente do artesanato, o artesão é o seu próprio patrão. Ele faz os produtos e não tem ninguém lhe conduzindo o trabalho. Já na manufatura não. Você continua vendo os artesãos como os grandes responsáveis pela produção, porém numa instalação, num galpão e fiscalizado por uma chefia. Então cada artesão ficava responsável por uma etapa do trabalho e não mais participando de todas as etapas, desde a primeira pecinha até o sapato todo produzido. Mesmo havendo uma relativa divisão do trabalho, o artesão ainda era o principal agente na produção e conhecedor de todo o processo. Apesar dessa diferença, o, o artesão ele sabia o que é que estava produzindo. A maquinofatura, já na segunda metade do século XVIII, as máquinas começaram a ser introduzidas no processo de produção manufatureira. Então, continuava-se aquela estrutura, aquela forma de trabalho, porém com a introdução das máquinas. Os motores a vapor, lembra do carvão mineral, como a força motriz, começaram a mover as máquinas, aumentando a maneira expressiva da produção. Então, não mais dependia da velocidade de produção do artesão, mas agora a velocidade de produção das máquinas. O trabalhador não mais dominava o processo produtivo, conhecia apenas a etapa dele e geralmente a maior parte era realizado por máquinas. Então, ele deixou de ser um produtor independente, ele passa a trabalhar no galpão sendo chefiado, mas pelo menos conhecia todo o processo e sabia o que estava produzindo. E agora, com a introdução da máquina, a máquina torna-se um meio de produção, não é mais as ferramentas do artesão, e a máquina como meio de produção, ela pertence a alguém, que é o dono da fábrica. Então, os artesãos só é dono de uma coisa, que é do próprio trabalho. Então veja como a introdução das máquinas descaracterizou a antiga forma de produção, dando novas regras a essa nova fase da história. As fábricas, em sua maioria, ficavam nas mãos da burguesia industrial, que diminuía cada vez mais o salário e aumentava a quantidade de horas trabalhadas dos artesãos. Diminuía os salários para diminuir os gastos com a produção e aumentava as horas de trabalho para que os artesãos pudessem produzir mais produtos. Com isso, gastando menos e produzindo mais, o lucro dos donos das fábricas ou da burguesia industrial seria muito maior. Nessa relação entre burguesia, que é os donos da fábrica, e o proletariado, que são os trabalhadores dessa fábrica, antigos artesãos, vai se instalar uma relação instável entre as duas classes. Durante o processo de industrialização, a sociedade se dividiu em dois grupos principais. A burguesia, dona dos meios de produção, ou seja, dona das máquinas, porque eram as máquinas que produziam, era também das ferramentas auxiliares e do capital, que é o dinheiro que era investido nessa produção. A burguesia industrial também era dona dos bancos, do comércio e do sistema de transporte. Então, essa burguesia industrial, essa classe de pessoas ricas, elas dominavam praticamente todo o processo de produção, venda e expansão.
Por outro lado, você tem o proletariado que não tinha absolutamente nada a não ser a sua própria força de trabalho. O proletariado é o trabalhador que vende sua força de trabalho em troca do salário. Então, o trabalhador, ele vende a força para trabalhar e transforma essa força para trabalhar em um produto, ou em vários produtos, né? Na visão de Karl Marx, essa relação estabelece a mais-valia. A mais-valia é uma ideia em que se faz uma soma entre o que a burguesia gasta na produção e o que ela lucra explorando o trabalhador. Então, como eu falei, ela corta gastos, por exemplo, pagando muito mal os trabalhadores, mas os trabalhadores recebendo muito mal, eles produzem os altos lucros do empresário. Essa diferença entre os baixos salários e os altos lucros é chamado de mais-valia. Problemas causados pela industrialização. A concentração de trabalhadores nas regiões urbanas da Inglaterra, a intensa divisão das tarefas no processo produtivo e a disciplina das fábricas alteraram de maneira intensa os padrões sociais do século XVIII. Então, você soma com os cercamentos no campo, onde muitos camponeses foram expulsos das terras que eles achavam que eram deles, mas por falta de documentação eles foram expulsos e de camponeses se transformaram em desempregados. A solução é o êxodo rural. Nesse êxodo rural, em busca de trabalho nas fábricas que vão surgindo, primeiro manufaturado e depois industrializado, vai fazer com que o funcionamento das cidades ele mude. O relógio e não mais a natureza passou a controlar a população, porque no campo as pessoas obedeciam o horário da natureza. Então as pessoas acordavam quando o sol nascia e as pessoas se recolhiam quando a noite chegava. Então isso passou a ser controlado pelo relógio. As pessoas agora elas vão transformar a sua rotina agora de acordo com o estabelecimento do que se deve fazer no seu dia a dia a partir das horas. Com isso, os burgueses passaram a dominar a massa e suas relações com o tempo. Aí é que vem aquela ideia bem capitalista, bem burguesa de que tempo é dinheiro. De que tempo ele está falando? Ele está falando do tempo do trabalho. Quanto mais um trabalhador produzir no seu tempo de trabalho, mais lucro ele gera para o burguês. Porém, essa quantidade alta de produção não volta para o trabalhador em melhores salários. A sociedade europeia do século XVIII acreditava que os recursos naturais eram infinitos e estavam a serviço do ser humano. Então, na cabeça das pessoas, né, tinha muito recurso natural e isso nunca ia acabar. E isso levou à destruição do meio ambiente de forma totalmente predatória. Desse modo, não havia uma preocupação em relação aos problemas ambientais causados pela intensa exploração dos recursos naturais. Com base nesse modelo de pensamento, os ingleses, além de serem protagonistas da Revolução Industrial, também foram os pioneiros, ou seja, os primeiros
em problemas ambientais ou em causar problemas ambientais. O tempo, o relógio, toda essa lógica mudou, como eu disse anteriormente. As pessoas viraram prisioneiras do relógio. Tinha hora para tudo, para acordar, para dormir, para trabalhar, para sair do trabalho, para entrar no trabalho, para a hora do almoço. Então tudo era bem cronometrado. Ninguém poderia perder tempo. A máquina, a sincronização de seus movimentos e a velocidade de produção foram fatores determinantes para a organização da população em relação ao relógio. E isso é incrível porque pouquíssimas coisas na história da humanidade conseguiu domesticar tão bem o ser humano quanto a ideia de tempo e principalmente a ideia de tempo perdido. Até hoje, quando a gente se propõe, quando a gente organiza nossos horários e a gente percebe que a gente não conseguiu cumprir aquilo que a gente tinha pensado, bate uma frustração na gente e vem logo aquela frase: nossa, quanto tempo eu perdi. Ou então, foi tudo tempo perdido. Isso evidencia o quanto o ser humano passou a ser dominado pelo relógio, pelo tempo. A vida urbana. As fábricas e suas chaminés funcionavam como um farol para os homens e mulheres em busca de melhores condições de vida. Isso porque de muito longe, mas de muito longe mesmo, as pessoas já conseguiam ver no horizonte as fumaças das chaminés das fábricas. Então isso indicava, teoricamente, oportunidade de trabalho. Isso acabou lotando as cidades, mesmo sem essas cidades terem condições de receber ou de alojar tanta gente. Nas cidades industriais inglesas, a produção operária se aglomerava em bairros de ruas estreitas, escuras e completamente sujas. Tomadas por andarilhos, muitos deles desempregados, a rua tornava-se um problema de saúde pública. A população de moradores de rua vai dar um salto gigante e problemas como a criminalidade, assaltos e o banditismo vai ter números preocupantes para a ação policial ter que dar conta. A água fornecida em bicas espalhadas pela cidade também era um problema sanitário. Para obtê-la, as pessoas enfrentavam longas filas e nem sempre a água era limpa. A vida dos trabalhadores no início da industrialização era extremamente dura. Os operários trabalhavam mais de 14 horas por dia, podendo chegar a 16 facilmente em condições desumanas. E como será que a população operária reagia a essas condições? Será que todos eles aceitaram? Será que eles reagiam? Obviamente que sim, eles reagiam. E reagiam de várias formas. Havia insatisfação e questionamentos a respeito dessa exploração. E essa exploração vai gerar também uma produção enorme de livros e livretos sobre a relação da nova fase capitalista, tanto na economia como na vida do trabalho, inspirando sociólogos, filósofos e historiadores na tentativa de compreender esse mecanismo de exploração da classe trabalhadora pela classe burguesa. Os operários se organizam. Os operários insatisfeitos organizaram-se em pequenos grupos. O objetivo desses grupos era lutar contra os proprietários das fábricas que,
de acordo com eles, beneficiavam-se explorando a mão de obra dos trabalhadores. O turno do trabalho começava às 5 horas da manhã e se estendia até às 19 horas. Acidentes de trabalho e doenças decorrentes das condições subhumanas a que eram submetidos eram frequentes, então era muito frequente que operários perdessem mão, braços ou até morressem nas fábricas, e nada acontecia porque não havia absolutamente nenhuma lei que os protegesse. Em 1824, já no século XIX, o parlamento inglês permitiu que as primeiras associações operárias pudessem funcionar e lutar por melhores condições de trabalho. E olhe que, para o parlamento inglês permitir essas associações, foi preciso muita gente morrer, foi preciso muita rebelião, muita greve, muita organização de paralisação do trabalho, para que o parlamento inglês se sentisse obrigado a atender essas reivindicações. Essa permissão, obviamente, não agradou a burguesia industrial. Foram organizadas muitas greves nas fábricas de toda a Inglaterra, principalmente nas indústrias têxtil e siderúrgica, que eram as mais importantes, ou as que mais produziam. Esses movimentos eram duramente reprimidos pela polícia, que prendia e executava muitos líderes desses movimentos. Esses pequenos grupos de operários eram chamados de sindicatos, que temos até hoje. Toda profissão tem um sindicato que represente, e ele é responsável por, diante dos patrões, diante dos donos das empresas, negociar melhores condições de trabalho, melhores salários, dentre outros. Então, pessoal, vamos revisar? Reveja essa aula e depois realize suas atividades. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.